para isso, não é? Então, como que a gente faz, como que a gente continua fazendo um atendimento humanizado, acolhedor, usando essas ferramentas de comunicação, essas novas ferramentas. Um terceiro desafio que se coloca também, e imagino que ele seja comum às demais áreas, é que com a pandemia e o home office, nós tivemos um trabalho remoto e esse contato físico ele se perdeu um pouco e muitas áreas de atendimento elas dependem de outras áreas para a qualidade das respostas, para a manutenção dos prazos, né, para fazer esses encaminhamentos internos. Então esse também é um desafio que se coloca bastante grande. Bem, a minha fala é essa. Eu queria abrir, então, para as nossas apresentações. A gente terá 20 minutos para cada uma das palestrantes. Ao final, a gente abrirá para o debate, então vocês podem encaminhar suas questões pelo chat e a gente vai fazendo os direcionamentos no final. É importante dizer que esse webinar ele está sendo gravado, ele será disponibilizado no canal no YouTube da agência para vocês poderem consultar, compartilhar. E todos os eventos da academia, eles são divulgados nas redes sociais da agência, no site, e a gente também encaminha os convites por e-mail aos nossos municípios associados. A gente, então, dá início agora, eu convido a Daiane Miranda Gonzalez, ela é chefe do Departamento de Receita do SAAI Sorocaba. Daiane, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da agência, né, sobre esse tema tão importante atualmente, e agradecer também a parceria que a gente tem com vocês, agora virtualmente, né, mas num passado não tão distante, nossos encontros aí, então, sempre é muito válido a troca de experiências com o pessoal também, então... agradeci por tudo. Então, como o Silvio já apresentou, eu me chamo Daiane, sou responsável pelo Departamento de Receita. O Departamento de Receita, ele engloba a área da receita, a área de arrecadação, de faturamento, a área de fiscalização do SAI também, e a área principal, que é o nosso tema hoje, que é a área de atendimento ao público. Então, o atendimento presencial. Só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, a apresentação que eu fiz, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver aí? Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho inicialmente sobre o SAI. O SAI é uma autarquia municipal que ela foi criada em 1965. Então, nós temos aí em dezembro, vamos fazer 55 anos. Uma autarquia que hoje conta com 1.100 funcionários de carreira. Nossa principal fonte de abastecimento hoje é a represa de Tupararanga, e a nossa principal ETA, né, é a do Armando Panunzio, que ela distribui para a cidade cerca de 85% do abastecimento de toda a população é feito por essa ETA. Atualmente, 99% da população de Sorocaba recebe água do SAI Sorocaba. Então, nós temos aí 99,5%, mais ou menos. Sorocaba é uma cidade com 690 mil habitantes, né? E nós temos hoje cerca de 235 mil ligações. Já falando sobre a área de atendimento, nossos principais canais de atendimento são o nosso 0800, nós temos também o PABX, que é aquele atendimento personalizado, que digite 1, vá para um setor, 2. Temos o nosso Facebook, que na verdade não é um atendimento em si, mas a gente coleta muitas informações, recebe
pedidos, várias solicitações por lá também. Então, a gente sempre tenta atender também esse canal. Temos o e-mail do Fale Conosco, que é usado pela população também, está disponível no nosso site. E o principal atualmente, o nosso site, né? Nossa menina dos olhos agora. Bom, agora falando sobre o nosso atendimento presencial, o nosso atendimento presencial aqui no SAI, ele é um atendimento descentralizado. Então, nós temos 8 pontos de atendimento presencial na cidade. Então, você nesse mapinha que eu fiz, as bolinhas são a distribuição ali da onde está localizado os pontos de atendimento, justamente para atender a população de todas as áreas, né? Porque a gente sabe que o atendimento presencial, muitos dos casos precisa do atendimento presencial ainda, e esse atendimento descentralizado é uma forma de aproximar com a população também. Nós temos o nosso atendimento principal aqui, que é na central de atendimento, e os demais pontos são nas casas do cidadão, que são espaços que ali tem todos os serviços que a população precisa. Então, tem o SAI, tem a prefeitura, tem a URBS, que é o de transporte aqui de Sorocaba, tem Correios. Então, é uma unificação de todos os serviços em um único ponto. Então, temos 7 casas do cidadão aqui em Sorocaba. Bom, agora vamos para a parte principal aqui da nossa discussão hoje, né? Quais são os impactos trazidos pela pandemia nesse período? Eu acho que todo mundo sofreu e repentinamente, assim, né? Com o fechamento, principalmente do atendimento presencial, que foi uma coisa que a gente não esperava e aconteceu muito rápido. Então, e a gente ficou um pouco de mãos atadas com relação a isso, né? Porque o serviço do SAI é um serviço essencial, então é um serviço que não para, que não pode parar. Então, a gente tinha que arrumar uma solução, porque a população em si precisa do serviço. Também foi pega de surpresa com esse fechamento do atendimento presencial. Então, nós tivemos que pensar muito rápido o como faríamos para atender essa população e prestar o serviço da melhor forma. Então, o nosso desafio principal foi a implantação de ferramentas online para poder atender essa população da melhor forma. Porém, nós tínhamos diversas dificuldades para a implantação disso, né? A primeira dificuldade era o tempo, porque aconteceu muito rápido, né? Então, nós tínhamos que fazer alguma solução que a gente conseguisse desenvolver de forma rápida. A segunda dificuldade foi o desenvolvimento das plataformas, pensar como que as pessoas iam acessar a melhor forma. Então, ainda estamos caminhando e melhorando, lógico, né? O terceiro impacto que eu acho que todo mundo está sofrendo é o quadro reduzido de funcionários também, que por conta da pandemia, muitas pessoas afastadas, a questão do home office também, que não é uma cultura que nós estávamos adaptados, né? Quarta dificuldade foi a mudança e as adaptações que essa alteração de forma de trabalho também nos trouxe, porque novos procedimentos requerem mudanças, adaptações, e a própria mudança cultural, tanto da nossa parte, quanto da parte da população também, porque você tem um serviço presencial ali que você já sabe como funciona e muda para um serviço online, então a população também sentiu e o SAI também teve que fazer várias adaptações. Então, as soluções que nós achamos e criamos foram criação de canais via WhatsApp e a disponibilização dos principais serviços online. Com isso, a gente teve que também fazer o agendamento de alguns atendimentos aqui também. Bom, sobre a criação do atendimento via WhatsApp. Na verdade, essa criação nós já começamos em 2018 com um único WhatsApp, com uma única proposta, que era atender as pessoas
Pessoal, tivemos um travamento aí da apresentação da Daiane. Muito provavelmente ela teve problemas lá com a rede dela. A gente vai tentar fazer contato novamente para que ela continue a sua apresentação. Então, vou pedir a gentileza de que todos vocês aguardem. Faz parte da dinâmica dos seminários online, não é? Então, vou pedir um pouquinho da paciência de todos, tá bem? Já estamos fazendo contato com a Daiane, ela em breve retornará para continuar a apresentação. Pessoal, uma das nossas apresentadoras, ela teve problema, está tentando retornar, mas a gente ainda não conseguiu contato com ela. Acho que para a gente não perder muito tempo, a gente poderia iniciar com a Aline, pode ser a Aline. A Aline Sobreiro de Lima Carlos, ela é encarregada do setor de atendimento do SAMAI Mogi Guaçu. Então, a gente vai começar a apresentação com a Aline e depois a gente retoma a apresentação da Daiane. Tudo bem, Aline? Fique à vontade, tá bem? Silvio, eu agradeço o convite, tá? E agradeço também a troca de experiência, porque muitas vezes a gente fica lá na nossa autarquia e se perguntando se como os outros estão fazendo também. Então, essa é uma ótima oportunidade. Obrigada. Vamos lá que eu vou compartilhar minha tela. Tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela, Silvio? Sim, então, estamos vendo sim. Pode seguir a apresentação, tá bem? Pessoal, então vamos lá, né? Eu coloquei aqui atendimento em tempos de pandemia, né? Desafios nos atendimentos aos usuários de saneamento. Então, meu nome é Aline e eu estou representando o SAMAI de Mogi Guaçu, tá? Então, para quem não conhece, né, Mogi Guaçu fica a 68 quilômetros de Campinas, né? E atualmente aí nós estamos com 153 habitantes, tá? Aqui a ponte, que é o símbolo da nossa cidade. De cima a vista do nosso rio Mogi Guaçu, né? Que é da onde nós tiramos Aline, só um minuto. Você tem que colocar no modo apresentação, porque a sua apresentação ela tá estática, tá?
Isso. Você precisa movimentar ela, mas você pode colocar no modo apresentação. Isso. Aí mesmo. Tudo bem? Tá dando para ver agora? Ela ainda não está no modo de apresentação, tá? Mas se você movimentar aí, dá para o pessoal, vai dar para a gente poder acompanhar, tá? Pode continuar. F5, o Thomas está dizendo aqui, tá bom? Até coloquei, mas não, você falou que não está visualizando. Ó, eu coloquei já no módulo de apresentação. Para mim estava indo normal. Não tá. Aqui para a gente não está aparecendo. Você quer fechar e iniciar novamente? Tá, vamos lá. Porque para mim estava normal, entendeu? No módulo de apresentação normal. Por isso que eu fui seguindo. Não está aparecendo, mas fica tranquilo. A gente inicia novamente. Agora você está visualizando? Ainda não. Conseguiu compartilhar? E agora? Ainda não, Aline. Engraçado, aqui para mim tá... Agora vai iniciar a sua apresentação. Isso. Mas ainda não tá está no no modo módulo de de apresentação. Não. Se você... Acho que agora vai entrar. Aguarda um minutinho. Foi? Tá visualizando? Não tá no modo de apresentação ainda. Tá, só um minuto então que eu vou chamar o pessoal do TI aqui pra gente olhar. Tá bom, Só um minuto. tá bom. Pessoal, peço desculpas aí, tá bem? Vamos aguardar uns minutinhos aí, problemas técnicos de seminários online. Vamos aguardar um minutinho para a gente começar a apresentação da Aline Sobreiro de Lima Barbosa, ela que é representante aí da área de atendimento do SAMAI de Mogi Guaçu, tá bem?
Alô? Oi, Silvio. Oi, Aline. Vamos lá, tenta novamente. Vamos ver se você vai conseguir agora. Você ainda não está visualizando, né? A gente está visualizando, mas não no modo apresentação. Se você conseguir rolar sem ser no modo apresentação, pode continuar dessa forma. Acho que não vai prejudicar em tanto, tá bem? Vê se você consegue ir passando e aí eu vou te falando se tá rolando ou não, tá bom? Pode começar a sua Então, apresentação novamente. então tá bom. Bom, pessoal, então vamos lá com o nosso tema, né? Representando o Samar de Mogi Guaçu. Como eu comentei com vocês, nós ficamos aqui, né, próximo de Campinas, 153 mil habitantes. Aqui a vista, né, de cima do nosso rio Mogi Guaçu, né, o rio ele corta o centro da nossa cidade, né, então a gente fala que ele faz o marco aqui da divisão da zona norte e da zona sul da nossa cidade. E aqui contextualizando um pouquinho o SAMAI, tá? Nosso prédio é o único prédio central que fica. Nós não temos esse atendimento descentralizado, né? Nossa única sede é aqui no centro da cidade. E falando dos nossos números, né? Agora em agosto, na verdade, nós fizemos esse cartaz aqui, mas em agosto nós fizemos 46 anos de fundação, responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento, né, de esgoto também, com cerca de 637 quilômetros de rede de água e 547 quilômetros da rede coletora de esgoto, 2 estações de tratamento, né, e agora nós estamos também com uma obra do terceiro tratamento de água, 4 estações de tratamento de esgoto, 60 mil ligações de água, e da população urbana nós temos em torno de 144 mil pessoas atendidas pelo nosso abastecimento. 100% de água tratada e 100% do esgoto tratado, né? E aqui uma frase que a gente sempre coloca, né? Que o saneamento básico eficiente é o melhor cartão postal que o município pode ter, né? Então a gente sempre trabalhando afinco para que a população também possa reconhecer isso. E aqui eu vou contextualizar um pouquinho a pandemia aqui na cidade de Mogi Guaçu, né? Então, atualmente, no último boletim, nós temos aqui 2.855 casos positivos, com 81 óbitos, tá? Então, os números de Mogi Guaçu são altos. Repassando um pouquinho, né, a cronologia aqui dos acontecimentos, desde lá do começo da pandemia. Então, nós tivemos lá no comecinho de março, né, onde, quando o Estado decretou a quarentena e começou a valer a partir do dia 24 de março, né, então aqui eu acho que começou né, a assustar, né, nós do atendimento, né, começou a se fazer aquela pergunta, aquilo que a Daiane estava falando, né, foi muito rápido, de repente, né, estava em São Paulo e de repente foi se aproximando, né, e a partir do dia 23 de março ficaram suspensos os cortes, os protestos, as notificações, e a diretoria optou pelo lançamento da média nas faturas, tá? Em 26 de março, a prefeitura decretou a calamidade pública e, a partir do dia 30 de março, nós nos vimos mesmo tendo que fazer as adaptações no atendimento presencial. Bom, então aqui nós chegamos num ponto do nosso maior questionamento do objetivo da nossa reunião aqui, né? Então, nós fomos pensando como manter a qualidade do atendimento aos usuários e manter a integridade física e emocional dos colaboradores também, né, em meio a toda essa pandemia. Então, de repente, a gente tem ali, né, a cultura do presencial e, de repente, a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? Então, aqui, adaptações no atendimento. Então, o nosso atendimento, a partir do dia 30, ele passou mesmo a ser fechado, né, para o público, mas nós continuamos com a nossa equipe, uma equipe que fazia triagem e orientação na entrada do prédio. Então, nós removemos nossos atendimentos para outros canais de comunicação, que foi, né, o telefone, que é o 08000 agora,
o WhatsApp e o nosso site, né? Nós passamos a focar nesses 3 canais de comunicação. Então, lá na porta sempre ficava uma equipe para fazer a triagem, porque assim, em caso de emergência, a gente ia, um ou outro caso, a gente atendia pessoalmente, porque a gente sabe que não são todos que têm acesso a esses canais de comunicação. E porque assim, lá no dia 24, quando efetivamente, né, o Estado decretou a quarentena, nós ficamos do dia 24 ao dia 30 e continuamos nosso atendimento presencial, mas nós notamos que o pessoal tinha muito presencialmente, então não tinha condições de tentar fazer nenhum tipo de atendimento presencial. Nós não tínhamos o prédio adaptado, né? Os guichês não estavam adaptados, nós tivemos que realmente optar em fechar o atendimento presencial e fazer as orientações na entrada. Então, o nosso primeiro canal de comunicação é o WhatsApp, né? O nosso WhatsApp já funciona desde 2018, tá? Então, a gente já trabalha com ele desde 2018. Mas, devido à pandemia, nós tivemos uma demanda muito alta do WhatsApp. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós contratamos uma plataforma especializada, né, onde com essa plataforma a gente poderia ter mais de um operador atendendo a demanda dos nossos usuários. Né? Então, a plataforma ela permitiu vários operadores atendendo o mesmo WhatsApp. Foi possível configurar também respostas automáticas nessa plataforma. Então, por exemplo, se era uma informação de falta de água, uma reclamação de falta de água, e era uma manutenção que estava acontecendo, então automaticamente a própria plataforma já respondia a manutenção que estava acontecendo, onde estava acontecendo, qual era o prazo de retorno. E também ela permite relatórios, né, para a gente saber dos números desse atendimento por WhatsApp. Aqui, estou mostrando para vocês apenas uma das telas, né, dessa plataforma, onde ela vai permitir uma organização dos diálogos que estão ativos, né, com quem você está ainda atendendo, alguns que estão pendentes, e pessoas que, quando entram para mandar alguma mensagem no WhatsApp, eles não conseguem identificar um número no menu ali, quando ele pergunta, né, 1 para reclamação, 2 para esse atendimento, 3 para aquele outro atendimento. Então, aí ele separa esses atendimentos para que depois você possa dar atenção. Então, aqui é apenas uma das telas, tá? Agora, o site, né, que na verdade eu acho que foi um dos canais de comunicação também que está sendo bem utilizado. Então, aqui nós temos, eu coloquei a tela principal do nosso site. E quando o cliente ele entra no nosso site, ele já se depara com essa tela, né? E rolando um pouquinho, ele já vê as opções aqui embaixo. Então, a segunda via de conta e a parte de solicitações, que é o que mais interessa para eles, né? Então, quando o cliente ele clica nessa opção de solicitações, ele já se depara com um formulário, ele vai escolher aqui nessa chavinha qual a solicitação dele, vai preencher esse formulário de uma maneira bem simples e vai enviar. E esse formulário vem em um e-mail para a pessoa responsável para poder fazer o atendimento, ir alinhando, pedindo documentação. Então, esse é um dos canais. E o nosso 0800, nós aumentamos também o número de operadores de pessoas que estavam atendendo o 0800. Então, à medida que nós fomos vendo que fechou o atendimento presencial, né, os atendentes eles foram sendo remanejados à medida que ia precisando, à medida da demanda que ia surgindo. Então, por exemplo, os números apontavam o maior número de ligações, então a gente focava, né, porque realmente a equipe ficou reduzida, né, esse foi um problema, acho que, para todos nós. À medida que o WhatsApp ia demandando mais, a gente ia, né, colocando mais operadores. Então, a gente foi tentando trabalhar dessa maneira. E aqui os desafios, né? Então, adaptação do espaço físico, a organização da equipe, a organização da fluidez dos procedimentos e a comunicação da equipe.
Então, o primeiro desafio, que é a adaptação do espaço físico, né? Então, como estratégias para vencer esse desafio, nós colocamos assim, já na entrada do prédio, orientações visuais através de cartazes, né? Então, ficava uma equipe de triagem lá na frente. Então, como assim as pessoas tendem a fazer a fila, nós deixávamos vários cartazes com várias orientações já naquele lugar onde as pessoas faziam a fila, para que elas já tivessem a visão de que, por exemplo, ela poderia pedir o serviço dela pelo site, né? Então, os cartazes lá avisavam muitas vezes, evite fila, faça seu pedido, tire sua dúvida pelo WhatsApp, utilize o site, retire sua segunda via pelo site. Então, todas as orientações a gente já deixava à vista deles na própria fila mesmo, que é para ver se eles percebiam que não havia necessidade de continuar se expondo ali. As demarcações no chão, né, tanto do lado de fora como no lado de dentro do prédio, depois que nós fizemos a abertura do atendimento. A abordagem individual com a orientação, então a equipe de triagem que ficava na porta fazia a orientação individual das pessoas, o álcool em gel na entrada, caso realmente fosse necessário fazer o atendimento aqui dentro, em algum caso de emergência. A marcação do espaço da distância do atendente, porque até então, nesse momento, durante a pandemia, nós não tínhamos acrílicos nos guichês. Então, a gente tentou, né, demarcar uma distância para a segurança tanto do usuário quanto do atendente. A marcação dos assentos, que depois que o prédio foi aberto para o atendimento, que eu vou explicar para vocês mais para frente, que em julho nós retornamos com o atendimento presencial, mas de uma maneira restritiva, então a marcação dos assentos, e depois, posteriormente, foi colocada a proteção de acrílico nos guichês. Aqui é a equipe, né, que faz a triagem, então a gente tenta deixar assim um cartaz bem grande, falando que pode ser retirado pelo site, a segunda via, que ele pode pagar em qualquer banco, que ele pode pagar por aplicativo, não precisa vir ao SAMAI, né? Os cartazes com orientação, porque evite fila, utilize outros canais de comunicação. Aqui, depois do mês de julho, quando nós abrimos o atendimento de maneira restritiva, liberando poucas pessoas por vez, né? Então, aqui só para demonstrar a colocação dos acrílicos, tentar a orientação do distanciamento. O próximo desafio que foi a organização da equipe, né? Então, nós chegamos em um momento, lá no mês de abril, que saiu um decreto onde o servidor público teria que trabalhar 50% da sua carga horária. Então, a diretoria, ela resolveu dividir todos os setores em 2 equipes. Então, aqui no SAMAI de Mogi Guaçu, nós temos muita questão do home office, né? Porque nem todos os funcionários aqui tinham a condição de se adaptar a essa condição. Então, a diretoria decidiu dividir todos os setores em 2 equipes. Então, uma equipe de manhã e outra à tarde. Essas equipes, nós não poderíamos ter contato um com o outro. Então, a equipe de manhã não poderia ter contato com a equipe da tarde e vice-versa. Porque, na verdade, existe um medo muito grande de uma contaminação generalizada, né? E como que a gente ia manter os atendimentos? Então, nós ficamos, acho que uns 2, quase 3 meses trabalhando dessa maneira. Então, isso exigiu que a gente montasse 2 equipes com uma escala, a organização da escala das funções, porque nós estávamos com tempo reduzido, equipe reduzida e uma demanda muito grande. Então, a gente teve que ir escalando cada um dentro do seu perfil para ir fazendo os atendimentos nos canais de comunicação que a gente tinha à disposição. A organização da fluidez dos procedimentos aqui. Então, nós pensamos tudo de uma maneira que não perdêssemos muito tempo para que a gente pudesse manter a qualidade do atendimento, né? O que foi um grande desafio. Então, nós internamente montamos como se fosse uma ficha de atendimento dentro do setor, né? Que era uma tabela no Excel que ela poderia ser aberta por um navegador, onde todos os atendentes tinham acesso simultaneamente. Então, como que isso funcionava? O cliente ligava no 08000 hoje, então aí a gente abria
uma ficha de atendimento para aquela solicitação. Vinha uma solicitação no WhatsApp, então todos iam se concentrando nesse arquivo e tinha uma pessoa específica que cuidava e ia dando atenção a cada solicitação. É claro que quando era uma solicitação, é um vazamento de água na rua, era só abrir a ordem de serviço, né, e vai para o coletor do fiscal e ele vai até o local e tudo bem. Mas quando era uma solicitação que demandava outros procedimentos, como, por exemplo, primeira ligação de água, você tem que atualizar o cadastro, você tem que ter a documentação do cliente. Então, tudo isso demandava todo um procedimento. Então, aí a gente abria uma ficha de atendimento para aquele cliente e a gente ia acompanhando todos os casos dessa maneira e todos tendo acesso, centralizando para que nenhuma fosse perdida, esquecida, a flexibilização das regras, né, para abertura de ordem de serviço. Então, antes da pandemia, por exemplo, dependendo da ordem de serviço, ela não poderia ser feita por telefone, ela teria que ser feita presencial. Então, muito disso foi flexibilizado, justamente para evitar que a pessoa se deslocasse ao prédio. Agendamento para retirada do kit padrão ou do parcelamento, né? Então, quando era algum desses pedidos, era feito um agendamento para evitar aglomerações e para que fosse uma coisa bem rápida para o cliente, para que não ficasse exposto muito tempo. O recebimento de documentos por e-mail e WhatsApp, né? A gente tentou facilitar ao máximo essa parte. E o desafio da comunicação da equipe, eu acho que esse foi um grande desafio, porque dividido em duas equipes, sem poder ter contato, era importante que a gente mantesse bastante essa comunicação, né, para evitar erros, evitar retrabalhos, né? Então, nós criamos um grupo do WhatsApp oficial do nosso setor e cuidamos bastante da organização da gestão visual dentro do setor. Então, por exemplo, todos os pedidos de parcelamento estão naquele lugar, com aquela etiqueta. Então, todos, independente da turma da manhã ou da tarde, saberiam que é naquele lugar que tem que pegar aquela documentação, para evitar perdas, evitar retrabalho, dúvidas, ficar um parando o trabalho do outro, para esses questionamentos. Então, os números dos nossos canais de comunicação, né? Então, aqui nós tivemos, de janeiro a março de 2020, nós fizemos essa primeira análise antes da pandemia, né? Então, em janeiro, o atendimento presencial nosso sempre foi em torno de 8.000 atendimentos por mês, tá? Então, a gente vê aqui, em março, a gente já nota uma redução aqui. O telefone sempre foi uma média em torno de 4.000 atendimentos por mês, 4.000 a 5.000. Em março, a gente já nota um comportamento já alterado desses canais de comunicação. Nossa média sempre foi em torno de 500 e poucos atendimentos. Também em março, a gente, né, por causa da última semana, a gente já nota uma alteração aqui no comportamento, né, já 690 atendimentos. Abril a setembro, a gente já teve, né, totalmente uma mudança. O atendimento presencial não foi possível contabilizar, porque as pessoas não tiveram acesso, nós não distribuímos senhas, até mesmo para evitar essa coisa de ficar passando papel para um para o outro, né? E o atendimento telefônico simplesmente explodiu, né? Nesse período, a gente abriu aqui 11.163 ligações, 10.000, né? E depois de julho, que voltou o atendimento presencial, a gente passa a ter um comportamento um pouco mais, né, já razoável para o canal de ligação, para as ligações. O WhatsApp também, né, começou a ter, aqui em julho, ele teve um pico de 7.167 atendimentos. Por quê? Porque nós tivemos aquela questão de que foi lançada a média nas faturas, então isso aumentou muito as reclamações. Então, vocês imaginam, equipe reduzida, tempo reduzido, e o número de reclamações aumentou muito, porque lançando a média, depois gerou o acúmulo e tinha que ser feita todas essas orientações aos usuários. Então, aqui em julho, nós tivemos esse pico e boa parte dessas reclamações eram com relação às contas, né? Devido ao lançamento da média.
E o site, a gente começou a ter aqui um aumento, e também, né, em julho, a gente passa a ter um aumento grande do site. Porque como a gente começou a ter o WhatsApp sobrecarregado, as pessoas viam como outra opção o site para poder solicitar seus serviços. E em agosto e setembro a gente já volta um pouquinho mais nos números um pouquinho, ainda um pouco alterados, né? Mas a gente passa aqui o presencial reduzido à metade, né? 4.320, por quê? Porque não está cortando, não está notificando, né? Em agosto aqui a gente voltou timidamente a protestar os usuários, o cartório não está fazendo isso com toda a sua capacidade. Então, a tendência é que até que volte o corte, a gente vai ter a metade do nosso atendimento presencial, que é em torno de 4.000. Os impactos na receita, né, eu tenho aqui bem pincelado mesmo a porcentagem, né, dessa redução de 6, 8, aqui em junho 4, o pico em julho de 10%, né, e depois 8%. No geral, de abril até agora, a gente tem aí 8% de redução do faturamento. A inadimplência, comparada com 2019, a gente tem um número até curioso aqui, que em abril de 2019 a inadimplência estava maior, né, de quase 32%. Isso porque a gente estava lá se adaptando à questão da notificação, do tempo da notificação, conforme a resolução 50, né? Então a gente começou a se adaptar a essa questão aqui, e nós tivemos que esperar o tempo, todo um período do tempo das notificações, onde subiu um pouquinho aqui. Assim, pessoal, fazendo a conclusão de todo esse período, tá? Foi um período muito difícil, a demanda ainda está muito grande, com a equipe reduzida, mas a gente pode até ver também outros pontos positivos e conhecer um pouco mais da nossa população, né? Então, por exemplo, aconteceu nos nossos procedimentos uma desburocratização, né? Então, muitas coisas assim que nós fazíamos antes, de ter que ser só no presencial, enfim, e isso vai ser mantido daqui para frente. Então, o que facilita para o usuário, né? Você poder fazer vários serviços, nós aumentamos vários serviços pelo site, então que ajuda bastante. Vários serviços nós fazemos mais por telefone, sem exigir tanta formalidade do presencial, então isso é um ponto positivo para a gente aprender com todo esse período. Nós também verificamos que, apesar de disponibilizar e melhorar os outros canais de comunicação, o canal de comunicação preferido da população de Mogi Guaçu é o presencial mesmo, né? É uma cultura da nossa população aqui. Eles sempre falam, às vezes a gente fala para procurar o site e tudo, eles falam assim, não, eu vou aí mais à tarde. Então, é cultural mesmo. Uma coisa muito positiva, assim, que a gente fica muito feliz, é que a saúde dos colaboradores foi preservada. Nós tivemos alguns afastamentos no setor de atendimento, mas nenhum dos nossos colaboradores confirmou positivo. Eles foram afastados porque algum parente teve algum contato, alguma situação, mas do nosso setor de atendimento, todos estão bem, estão com saúde, né, estão tentando fazer o possível do seu trabalho. A gente fica muito feliz com isso, que conseguimos passar esse período preservando também a saúde dessas pessoas. E também concluímos que, assim, né, não existe uma receita para tudo que aconteceu. A gente vai vencendo a dificuldade à medida que ela vai aparecendo, estudando a estratégia à medida que tudo vai acontecendo, mas ela não tem uma receita mágica de como resolver tudo isso, né? Então, eu coloquei aqui, para problemas difíceis não existe solução fácil. Se ela parece fácil, geralmente não é a solução correta, né? Eu vou encerrando a minha apresentação com um pensamento aqui, né? A diversidade é oportunidade disfarçada. Então, eu acredito que a gente tem que olhar para tudo que a gente aprendeu nesse período também. Né? Existiu pontos positivos, a gente aprendeu bastante coisa, a gente aprendeu talvez como não fazer alguma situação em algum determinado momento. Então, a gente pode também olhar tudo isso como oportunidade também.
E eu agradeço muito a Ares PCJ pelo convite. Aproveito a oportunidade para agradecer também aos meus colegas, a equipe do setor de atendimento, que foram muito parceiros em todo esse período de tudo que aconteceu. Né? Então, eu acho que se não fosse toda essa parceria, teria sido muito mais difícil. E a todos que estão participando e tiveram paciência com essa apresentação. Muito obrigado, Aline. Parabéns pela apresentação. De fato, a pandemia ela exigiu ações rápidas e ações e estratégias nada fáceis para as áreas de atendimento. Então, eu dou os parabéns para você e pela ampliação dos canais de atendimento do SAMAI, tá? O Marcelo, nosso colega de Ares PCJ, está parabenizando você também pela apresentação e está dizendo aqui, muito boa a estratégia de comunicação com a população. Temos realmente que atingir de muitas maneiras diversas a toda a população, entendendo as dificuldades de quem está do outro lado do balcão. Bem, as questões a gente vai deixar para o final. Eu vou convidar agora a Daiane Miranda Gonzalez. Ela iniciou a apresentação representando o SAI Sorocaba, mas infelizmente caiu a rede dela e ela retornou agora. Então, Daiane, pode recomeçar a sua apresentação, fique à vontade, tá bem? Bom, deixa eu retomar aqui, né, que esse é uma das dificuldades aí do online. Às vezes nós temos esses percalços. Vamos lá. Daiane, seu microfone está desativado, tá? Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, estamos te ouvindo. Acho que o vídeo seu está desativado, tá? E você precisa compartilhar a apresentação. Então, acho que agora eu estou com um problema no compartilhamento da apresentação, que ele não tá indo aqui. Vamos ver. Agora foi? Acho que está indo. Agora foi, sim, né? Foi. O áudio agora também, sim, né? Sim, tudo ok. Bom, vamos voltar então do ponto que nós paramos aqui, que acredito que seja nessa parte do WhatsApp, né? Então, como eu havia falado, nós começamos essa mudança na forma de atendimento em 2018 com o WhatsApp da religação, que foi um canal exclusivo para a pessoa mandar o comprovante de pagamento, muitas vezes solicitar aqueles extratos de débito, para a gente poder agilizar esse atendimento. Então, nossos desafios com relação ao atendimento via WhatsApp eram alta demanda, prestar um atendimento rápido para a população e uma padronização de respostas também. O nosso ponto fraco e o que a gente ainda está buscando fazer uma melhoria é o sistema de controle disso.
Como a Aline falou na apresentação anterior, eles contrataram uma plataforma para fazer esse controle. Atualmente ainda nós não temos, então esse é um dos pontos fracos ainda que nós estamos enfrentando aí nesse tipo de atendimento. Os pontos fortes são a facilidade de utilização da plataforma pela população em si, porque todo mundo hoje em dia possui WhatsApp, então é de fácil utilização. A satisfação do usuário em si, que era a nossa preocupação em si, porque prestar um bom atendimento pelo WhatsApp é muito mais difícil do que prestar um bom atendimento pelo presencial. Porque no presencial você está ali, frente a frente, então a pessoa está sentindo a sua entonação, então eu acho que acaba dificultando, mas essa a busca pela satisfação do usuário que a gente buscou nesse atendimento pelo WhatsApp. E a questão da agilidade na comunicação. Aproximar realmente a população do SAI de uma forma rápida, fácil e onde quase todos têm acesso. A próxima etapa foi a criação dos serviços online, né, que são serviços que a gente atende pelo nosso site. Então, os principais desafios foram os ajustes nos procedimentos, porque todo serviço, toda mudança tem que ter os ajustes, a questão do treinamento, questão de mudança e adaptação das rotinas também, a questão do controle interno, controle por planilhas, e uma criação dos serviços, ainda eles não está integrado com o nosso sistema comercial. Nós temos parcialmente integrado e parcialmente não. Então, requer ainda a inclusão no nosso sistema comercial. E para isso também nós fizemos o agendamento para retirada das caixas padrão de ligação de água. E com isso, implantação de novos serviços também. Os pontos fracos, a partir do momento que a gente começou a implantar esses serviços, foram as dúvidas frequentes da população, a falta de envio de documentos nessas plataformas, os pedidos duplicados e realmente a cultura, que o pessoal ainda realmente prefere o atendimento presencial em si. Os pontos fortes é que a gente conseguiu retomar boa parte e os serviços que a gente mais fazia e utilizava aqui no SAI, né, para disponibilizar para a população. Nós tivemos um grande apoio da nossa equipe de TI e dos funcionários, tanto do atendimento, quanto da comunicação, quanto do nosso 0800 também, e o da nossa fiscalização, que também faz parte aí da nossa equipe, né? E tivemos também a redução do atendimento presencial com a retomada do atendimento em si, né? Nós ficamos uma boa parte do tempo aí com o atendimento fechado, então nós tínhamos receio de quando abrisse, tivesse um boom de atendimentos. Então isso foi reduzido com esses serviços online que a gente foi amenizando aí no decorrer desse tempo. E também isso nos proporcionou uma visualização de melhorias de diversos procedimentos que a gente fazia interno aqui. Então, nós começamos a utilizar muito mais arquivos do que papel, então nós fizemos a compra de scanners para a gente começar a fazer os serviços aqui também, que são presenciais, em vez de papel, fazer pelo nosso sistema. Então, isso gerou também uma nova visão para a gente aqui do site. Agora, na parte prática, né? Então, os nossos serviços, se vocês quiserem acessar o nosso site, assim que abre a página, ele já fica ali disponível, né? Uma mensagem de fique em casa e acesse nossos serviços online. Esse modelo, até, inclusive, foi em alguma das companhias que são reguladas pela Ares, que eu entrei pesquisar quais os serviços que ofereciam, e eu achei esse modelinho, então a gente achou muito legal, falou, vamos implantar, porque o pessoal onde tem mais facilidade, o visual de olhar ali, fica mais fácil o acesso. Então, a partir do momento que abriu a página do site, já gera esse arquivinho para a pessoa poder clicar e já vai para o link dos serviços disponíveis.
Nossos serviços disponíveis hoje, eles são divididos em 2 blocos, que são os serviços expressos, que são aqueles serviços que ele vai entrar na agência virtual do SAI e vai tirar na hora. Então, são segunda via de conta, certidão negativa de débito, histórico de consumo, alteração de vencimento da conta, declaração anual de quitação e consulta de pagamentos. Então, são serviços que a população usa muito e que eles podem já fazer, já entrou ali e consegue emitir esses serviços na hora. E os serviços que nós criamos foram os serviços de ligação de água, ligação de esgoto, atualização cadastral, revisão de consumo por vazamento interno, revisão de consumo por vazamento no cavalete, que foi sanado pelo SAI, e solicitação de corte e retirada do hidrômetro e solicitação de corte a pedido. Então, foram esses serviços, que é o que eu chamo de serviços para solicitações para análise, que o pessoal faz a solicitação pelo site, mas não tem a resposta na hora, né? Que a gente disponibilizou aí nesse período da pandemia. Então, aqui só para demonstrar a nossa agência online, né? Agência virtual, que são dos serviços expressos. O pessoal digita o número da matrícula e se ele tiver com o cadastro ok aqui no SAI, então ele vai digitar o CPF dele e vai conseguir o acesso a todos aqueles serviços. Então, se o cadastro dele tiver atualizado certinho, ele consegue todos os serviços. Se ele não tiver o cadastro atualizado, ele só vai digitar o dígito verificador da conta e ele vai ter acesso apenas à segunda via das contas, que é um dos serviços que o pessoal mais utiliza no nosso site hoje. Então, a gente não deixou bloqueado isso justamente para não afetar esse serviço que é tão utilizado pela população hoje. Aqui é a telinha dos serviços online, a partir do momento que a pessoa digitou lá a matrícula e o CPF dela, então aparece todos os serviços disponíveis ali para ele acessar. Os nossos serviços de solicitações para análise, que são os que eu citei para vocês ali, que foram os desenvolvidos após a pandemia, e no total, contabilizando os serviços online para análise e os da agência virtual, nós temos 13 serviços disponíveis na forma online, que são os principais solicitações que o atendimento presencial também faz. Então, aqui é a parte das solicitações para análise, que são serviços que foram criados para atender esse período da pandemia. Então, todo o serviço, ele vai ter Você vai poder escolher o serviço aqui, ele vai detalhar todo o que é o serviço, quem pode solicitar, os pré-requisitos, os documentos necessários para fazer a solicitação, informa se tem cobrança desse serviço ou não, todos os documentos necessários para a execução desse serviço ou que a pessoa precisa ler para poder solicitar esse serviço. Solicita que digitalize todos os documentos para prosseguir com a solicitação. Após a pessoa ler todo esse detalhamento, ele vai ter que anexar os documentos que são solicitados no serviço. Cada serviço tem uma documentação diferente, então aqui a gente detalha novamente qual o serviço que ele tem qual o documento que ele tem que detalhar naquele momento, né, que tem que enviar naquele momento. Então, ele anexa toda a documentação também. Preenche alguns dados que a gente solicita de telefone, telefone para recado, e-mail para entrar em contato também. Faz a leitura dos termos e as condições para aceitar aquele serviço, e novamente aqui a gente confirma quais os documentos, as normas, nesse caso aqui é normas para ligação de água, e envia a solicitação. Após o envio dessa solicitação, ele gera um protocolo de serviço online para a pessoa, que encaminha também esse protocolo por e-mail para ela. Então, nossa equipe interna, nós temos uma equipe interna, aí nós montamos uma equipe interna para poder fazer
para triar esse tipo de solicitação, qual o tipo, e para fazer também realmente um atendimento rápido para essas solicitações. Então, no começo, realmente foi um pouco mais complicado, até a gente se ajustar e tudo mais, e também no começo, quando a gente começou, deu um boom de solicitações pelo site, principalmente as solicitações de ligação de água e ligação de esgoto, que são serviços, né, que nunca foram disponibilizados por lá e necessitavam a população necessitava desse serviço para prosseguir com várias coisas também. Então, foram serviços que acabaram, né, ajudando aí a população a prosseguir com os planejamentos delas. Então, a equipe interna aqui controla isso por planilhas. A gente recebe automaticamente essas solicitações, já vem por planilhas, quando a gente baixa uma vez por dia. Então, nós hoje analisamos geralmente as solicitações que são feitas no dia anterior. Então, não tem muita espera. Então, hoje está bem ajustadinho, bem certinho. Então, eu acho que agilizou bastante, a população está gostando, principalmente a questão da atualização cadastral, que a gente tinha muito problema, que o pessoal não vinha fazer a atualização cadastral. Então, essa foi uma das que o pessoal mais acessa hoje. Então, eles entram lá, atualizam o cadastro. Nós também entramos em contato com as imobiliárias para informar dos novos serviços disponíveis, então as imobiliárias também utilizam bastante a plataforma para poder fazer essa atualização dos clientes e outros serviços também que estão disponíveis. Bom, agora eu coloquei aqui alguns dos resultados que a gente obteve aí durante esse período com relação às plataformas, né? Então, a plataforma do WhatsApp, eu separei aqui por tipo de solicitação, né? E nós temos também o WhatsApp emergencial, que é um WhatsApp que é utilizado para o pessoal mandar solicitações de vazamento na rua, vazamentos no cavalete, então essas solicitações operacionais. Temos o WhatsApp do período da pandemia, que foi criado justamente em março, quando fechou o atendimento, para atender as dúvidas da população, porque por telefone, às vezes, e facilitar o acesso também, né? O pessoal gosta mais de utilizar o WhatsApp do que de fazer a ligação. Então, foi um atendimento criado, hoje ele é gerenciado pela nossa equipe de comunicação e ouvidoria também. Então, eles fazem esse controle dos atendimentos, eles fazem os atendimentos, eles dão as orientações, eles encaminham para um setor ou para outro quando é necessário. E temos também a última criação do WhatsApp, foi o WhatsApp para denúncias de desperdício de água. Então, foi criado agora em setembro, ele está tendo uma excelente... assim, o pessoal gostou bastante, então a gente teve, só no mês de setembro, mais de 300 solicitações ali. Então, é um serviço que o site está prestando, ele vai até a casa da pessoa, não na questão punitiva, mas na questão de orientação da pessoa, entrega folhetos de economia de água. Então, está sendo um serviço bem legal também. Então, nesse período, então, a gente teve, depois aí da questão da pandemia, mais de, na média, 2.500 solicitações pelo WhatsApp por mês. Seguindo para os serviços que estão sendo disponibilizados online, também, vocês podem ver que a atualização cadastral, ela vem numa crescente, essa parte azul aqui. Nós temos, no último mês de setembro, foram quase 600 solicitações por mês. Ligações de água e esgoto também, agora está um pouco mais estável, porque o atendimento está aberto e o pessoal ainda prefere o atendimento presencial, porém, nos meses que estavam fechados, e até nos meses que o pessoal estava com aquela demanda ali reprimida, né? Então, teve um acesso um pouco maior. Mas, mesmo assim, chegamos até quase 1.200 solicitações pelos serviços online, no mês de julho, que foi o mês que mais teve. Mas estamos na faixa agora, eu acho que de estabilização.
O próximo é sobre a agência virtual, serviços expressos, que são aqueles serviços que as pessoas acessam e já retiram a solicitação na hora. Então, esse serviço a gente atende mensalmente ali mais de 30 mil solicitações. E a principal delas é a segunda via de contas. Mas também tem guia de pagamento e assim, todos aqueles serviços que eu já citei para você. Então, é um serviço que ajuda bastante ali na questão da população acessar e agilizar. Em decorrência de tudo isso, o nosso atendimento presencial, ele teve uma queda muito brusca, né? Então, nós tínhamos aí na faixa de 13 a 15 mil atendimentos mês. Já no mês de março, que é quando, no final de março, a gente interrompeu o atendimento aqui, ele já deu uma caída. Mês de abril, todos os nossos postos ficaram fechados. Um mês de maio abriu alguma coisinha no final do mês, e a partir do mês de junho nós começamos a operar com 5 postos de atendimento, depois abriu mais 2. Ainda temos um dos postos, que é uma das casas do cidadão, que ainda estão fechados, mas vocês podem notar que a questão do atendimento presencial diminuiu bastante, justamente por conta dos atendimentos online. E também tivemos que nos adaptar para esse tipo de atendimento. Então, tivemos que mudar toda a estrutura lá do atendimento presencial, a questão da entrada das pessoas, a questão de aferição de temperatura, máscaras, né, que esse é o básico, mas a questão de proteção dos guichês de acrílico. Então, teve toda uma alteração ali para fazer o atendimento presencial. Nós também reduzimos nossos guichês de atendimento presencial, então, mas mesmo assim, conseguimos atender a população da melhor forma, né? Também sempre orientando a utilizar o serviço online, mas realmente a cultura do atendimento presencial ainda é muito forte aqui também. Então, acredito que com isso vai sendo alterado com o tempo, né? Então, acho que com o tempo a gente vai disponibilizar. Às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio também de usar o online, mas eu acho que isso, com o tempo, ele vai ser cada vez mais presente na vida do sorocabano e da população brasileira e do mundo como um todo, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu precisava falar e das nossas experiências aí com relação ao atendimento online e as ferramentas que a gente conseguiu utilizar durante esse período. Logicamente que não ainda o mundo ideal, né? Mas a gente está em busca de melhorias. Eu acho que essa pandemia, com relação ao atendimento online e a facilitação do acesso às pessoas, deu aquele empurrãozinho que a gente precisava para poder colocar em prática várias frentes aí que a gente tinha em mente. Tá ótimo. Mais uma vez agradecer ao pessoal da Ares pela oportunidade, agradecer a minha equipe, agradecer ao pessoal do atendimento, todas as pessoas, porque aqui cada setor está um interligado com o outro, então a gente, para fazer X, a gente depende de Y. Então, agradecer também a equipe de TI que nos apoiou e nos ajudou e nos ajuda bastante com relação a isso também. Certo? Obrigada. Muito obrigado, Daiane. Parabéns a você e toda a equipe do SAE Sorocaba pela ampliação dos serviços, não é? E também pela ampliação dos canais de atendimento. De fato, ficou... eu compartilho aqui que ficou muito legal quando você entra no site do SAE Sorocaba e já aparece aquela tela com todos os serviços, né? Isso facilita bastante para os usuários. Dando sequência ao nosso webinar, então eu gostaria de convidar a nossa palestrante, Renata Bonon, ela que é ouvidora do DAI de Americana. Renata, fica à vontade. Olá, bom dia, tudo bem a todos?
Primeiro, né, quero agradecer o convite da participação pela área CCJ e agradecer mesmo a oportunidade de compartilhar também esse grande desafio que nós estamos tendo. Está tudo ok? Está ouvindo? Renata, você precisa ativar a sua câmera. Você Sim. precisa ativar a sua câmera, tá? A gente está te ouvindo bem, mas precisa ser ativada a câmera, tá bem? Ela estava ativada. Ativei novamente. Ok? Está me vendo? Agora sim. Ela já estava ativada, acho que eu cliquei sem querer. Então, novamente, bom dia, agradeço ao convite e a oportunidade de compartilhar aí nosso aprendizado com tudo isso que nós estamos passando, né, atualmente. E parabéns, Daiane e Aline, pela apresentação, é um prazer em conhecê-los também. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação com vocês, para começar. Só um minutinho. Está acionando o compartilhamento aqui na tela. Espera só um minutinho, pessoal, por favor. Nós vamos mudar de tela. Pessoal, daqui a pouco a gente inicia a apresentação da Renata, a gente está tentando compartilhamento aí, tá? Peço que vocês aguardem uns minutinhos aí, tá bom? Posso iniciar aqui? Bom dia a todos, novamente. Agora sim, Renata, vamos lá. Então, sim, estamos te ouvindo bem, estamos vendo a apresentação também, pode dar sequência. Ok. Então, prazer a todos, eu sou Renata, sou ouvidora do DAI, estou como ouvidora do DAI, na verdade, desde janeiro deste ano, 2020, e vou mostrar para vocês alguns pontos principais. Eu acabei, assim, foquei um pouco mais na questão mesmo da ouvidoria, que é o que a gente tem de diferencial também nessa época. Vamos ver aqui que está passando. Nem que eu não estou conseguindo mudar a tela. Ok. Eu quis contar um pouco da ouvidoria mesmo, no sentido do que ela significa, né, para a sociedade nossa e para o entendimento mesmo, né, da importância. Então, como a gente pode ver, assim, a questão da história da ouvidoria, ela existe desde 1538, criado o primeiro ouvidor na capitania de São Vicente. Então, como a gente pode perceber, é muito importante, né, essa comunicação e esse setor. Então, passou pela colônia, pelo Império, República e Nova República. Então, desde então, esse canal vem sendo melhorado com o objetivo de atender melhor a população e ao cidadão. E aí nós temos, claro, a área SPCJ que instituiu isso uma das resoluções, que é a número 49, ela instituiu o canal da ouvidoria,
E também nós temos a resolução 50, que é onde tem as disposições gerais dos serviços, que a gente também tem que ficar sempre atento, né, a essas questões. A ouvidoria na gestão pública. Então, eu acredito que a implantação dos canais de atendimento na gestão pública, ela é um dos canais mais importantes mesmo que nós temos hoje na atualidade. Então, é claro que nós temos vários tipos de empresas, né? Hoje aqui nós estamos falando, no caso, né, da gestão pública. Então, a gente tem que entender realmente o papel que tem esse setor e a gente ouvir o cidadão. E uma das principais funções da ouvidoria é ouvir o cidadão, compreender a sua manifestação e responder às demandas dentro de um prazo mais breve e preciso possível. É o que nós tentamos fazer como ouvidores. Como até o Silvio já disse também, acho que na primeira apresentação dele, ele comentou que realmente assim, as pessoas com o setor de ouvidoria ou atendimento, no caso também mais próximo, né? Eles se sentem mais acolhidos, né? Eu acredito que eles veem no nosso atendimento a questão assim, nossa, você está realmente ouvindo o que eu estou falando, a gente se comunica com eles e de forma individual, né, pontual, não é aquele atendimento realmente assim automático e tal. Então você procura entender realmente o que a pessoa está passando, né? E como uma das principais ações também que a ouvidoria tem, que função, a gente acompanha os trabalhos de todo o departamento, né, da autarquia, no caso, o DAID americano, onde eu trabalho. Então, nós temos essa é uma das funções mais importantes, que é você saber o que ocorre no dia a dia, para poder ter essa comunicação. Então, o trabalho em conjunto, realmente, para desenvolver um bom trabalho, é essencial. Tá? Então, assim, esse relacionamento com a ouvidoria e os setores internos é essencial para a melhoria do atendimento com a população. Então, explicando um pouco mais a questão da ouvidoria, né, do atendimento da ouvidoria no DAI, na verdade, sim, desde janeiro ela foi implementada pela superintendência, que percebeu a necessidade desse atendimento mais individualizado. Então, ele foi criado, porém, não tinha um espaço físico ainda certo para a ouvidoria. Aí, a partir de março, mais precisamente, acho que 6 de março, criou-se o espaço físico para esse atendimento, um canal específico da ouvidoria. Onde, no começo, assim, era mais o atendimento mesmo com o telefone fixo, e-mails, que já começaram a ser direcionados para o canal mesmo, para o e-mail ouvidoria@daiamericano.com.br, e também pelo Facebook, canais que a gente disponibilizava também para as reclamações. Então, a gente acabou tendo uma atenção maior também para até Messenger mesmo de Facebook, todas essas questões. E aí, com o surgimento da pandemia, houve a necessidade da criação do canal, né, do WhatsApp, e a gente deu início no dia 10 de março. Essa ideia foi sugerida, né, na semana anterior a esse dia, acho que foi dia 17 de março. Nós sugerimos a criação do canal do WhatsApp, né, e aí no dia 23 é o início, junto com o período que nós começamos o isolamento social. E nos dias anteriores a gente fez a divulgação desse número, tanto o número da ouvidoria, como também o número do atendimento, do 0800. Criou-se 2 números para atendimento ao cidadão, para tornar a comunicação mais humanizada e mais individualizada. Aí, como eu falei, o DAI possui também outros canais de comunicação, né? Como eu já mencionei, e-mail, Messenger, telefone fixo, e a ouvidoria da Ares PCJ, que é um outro canal que nós trabalhamos em conjunto e já há algum tempo já respondendo às demandas da Ares PCJ. Eu vou passar um pouquinho dos números.
Então, Americana, né, nós temos aproximadamente 240 mil habitantes, com um universo de 83.870 estações de água ativas. Tá? O DAI, eu não mencionei aqui, mas nós temos hoje 305 funcionários. Então, a autarquia ela tem 305 funcionários atualmente. Ela tem atualmente 15 atendentes na área de central de atendimento, tá? Que trabalham direto mesmo com recebimento de ligações e de e-mails. E no horário, no presencial, aqui só apenas que é um outro número, nós somos em 12, na verdade, 12 atendentes na sede e nas regionais. E o que ocorreu? O DAI de Americana, nós não paramos na pandemia. Então, assim, o atendimento presencial continuou sendo feito. Nós tivemos apenas uma semana, assim, de rodízio, não, de horário alternado, né? De um período, uma pessoa vai de manhã, outra tarde, mas durou apenas alguns dias. E desde então, assim, nós atendemos normalmente desde o início da pandemia, tá? Então, aqui também eu só pus um número assim para a gente poder ter uma noção dos números de mensagens, né, recebidas pelo WhatsApp do atendimento e da ouvidoria. Da ouvidoria foram 700 mensagens. O número é esse que está sendo disponibilizado aí na tela. E pela central de atendimento, desde o início da pandemia, foram 38.094 ligações. E pelo WhatsApp, também implantado, foram 10.625 mensagens. Então, aqui a gente tem uma pequena demonstração do aumento que nós tivemos do período de março a setembro de 2019 e de março a setembro de 2020. O número de ligações atendidas pelo 0800. Por isso que eu até friso mesmo a questão da importância realmente do canal de atendimento. E lá no DAI nós trabalhamos mesmo, desde que eu fui para a ouvidoria em março, nós tentamos manter realmente um trabalho em equipe entre a ouvidoria e central de atendimento principalmente, que é onde entra a demanda muito grande de solicitações. Então, aqui eu já até destaco questões dos desafios que nós temos, né, enfrentado. Pela questão da pandemia mesmo, as pessoas elas estão mais em casa, né, em isolamento. Então, nós tivemos assim uma alta demanda mesmo de atendimento, tanto pelo WhatsApp como no canal de 0800. Por quê? As pessoas estando em casa, elas percebem mais também a questão dos problemas, elas estão mais no dia a dia. Então, elas acionam o canal que ela tem disponível. E você entrando no site, por exemplo, você já tem o número do canal do 0800 e da ouvidoria. Então, ali ela já vai entrar direto em contato com esses dois contatos, né? Então, assim, um dos grandes desafios é a gente responder todas essas demandas de forma rápida e satisfatória. Então, assim, o que mais a gente precisa mesmo de desafio por conta disso tudo que a gente vem passando, né, pela pandemia, é, sem dúvida, como já foi comentado, a comunicação entre os setores, que essas informações sejam técnicas, claro, mas com uma linguagem simples, que facilitem para nós, né, esse feedback ao consumidor. Então, a gente necessita dessa comunicação realmente entre todos os setores. E isso realmente é o que faz a diferença. Tanto que no DAI nós temos também um canal criado pelo WhatsApp, só que da ouvidoria no caso operacional. Então, todas as demandas que são realmente consideradas as mais graves, que precisam ser analisadas de forma rápida, elas são enviadas para esse grupo de ouvidoria, que é a do operacional, que é para facilitar realmente até a troca de informações, ok? Mas, assim, até uma coisa que eu quero destacar, né, como diferencial também, o DAI de Americana, ele não parou realmente na pandemia. Então, assim, nós continuamos com o atendimento presencial. De janeiro até setembro, foram 28 mil atendimentos presenciais.
na sede e 4 regionais. Fora também o atendimento por e-mail, tá? O e-mail também foi um canal muito encontrado pelo cidadão e também muito utilizado. Em torno de 12 mil e-mails respondidos, tá? Pelo pessoal de atendimento do DAI. E pela ouvidoria, eu vi também uma tendência mesmo a aumentar os pedidos até pelo e-mail também. Nesse último trimestre, eu respondi em média de 600 e-mails que foram recebidos. E aí no segundo trimestre foram 290 e no primeiro, de janeiro a março, 174. Então a gente percebe que teve um aumento realmente até, né, na procura do canal de e-mail. Então, muitas pessoas também utilizam muito, e aí os assuntos também são diversos, né? A pessoa fala desde falta de água, mas também fala de troca de drone, de revisão de conta, de ligação de água, tudo isso. Só que muitas coisas ainda são feitas só presencialmente. Então, o usuário ele pode acessar sim o site tem os serviços que são disponibilizados online, porém, algumas situações ainda são feitas de forma presencial. Nós mudamos muita coisa também em relação, até por conta da pandemia, de alguns serviços que podem ser feitos por e-mail. Tá? Então, assim, às vezes a mudança de uma conta de água, de nome, uma revisão de conta, um teste de hidrômetro, isso ainda é feito pelo e-mail, tá? Mas algumas questões como ligação de água e pedido de corte, de ligação, essas coisas que são mais necessitárias da presença mesmo da pessoa, tá? Então, ainda muita coisa ainda é mais burocrática, mas nós tivemos essa questão, esse diferencial dos demais, né, do SAI, do Sul de Sorocaba, que nós não fechamos, né, o atendimento presencial. Porém, com toda essa também questão da pandemia, nós tivemos as nossas adequações no setor. Então, nós colocamos divisórias acrílicas, tem toda a demarcação no solo, no atendimento, tem também a triagem que é feita fora também do ambiente. Nós também pedimos às pessoas que vão apenas uma pessoa por família, né? Assim, deu um problema, não precisa ir a família, né? Toda, 3 pessoas, vai somente uma. E com máscara e tudo certinho. Isso também é uma das mudanças que nós tivemos. E é isso, pessoal. Acho que é mais ou menos o que eu queria apresentar mais sobre a ouvidoria mesmo. Aí alguma dúvida, só falar. E mais uma vez, obrigada. Parabéns, Renata, parabéns ao DAI Americana pela criação da ouvidoria. De fato, é um canal fundamental como uma instância superior, né, para fazer o tratamento, para fazer a recepção de manifestações que muitas vezes acabam aí passando dos canais primários de atendimento. Eu pediria à nossa audiência que, por favor, se atentem com os microfones, que mantenham os microfones desligados, para que a gente possa ter uma conexão mais estável possível. A gente vai dar início, então, a algumas questões que chegaram para a gente, e vocês podem mandar as questões no chat. Esse debate, essa troca de experiências, ela é muito importante como enriquecimento. Então, por favor, encaminhe as questões para a gente e a gente vai tentar fazer os encaminhamentos aí a todos. Primeira questão, que eu acho que a Aline, a Daiane ou mesmo a Renata, elas podem abordar, é do João Mateus. Ele pergunta para vocês o seguinte: como que vocês têm lidado com os usuários, muitas vezes teimosos, que não respeitam as sinalizações e distanciamentos essenciais durante esse período de pandemia? Houve alguma recusa nesse tipo de atendimento por esse desrespeito desses usuários? Bom,
no SAI Sorocaba nós não tivemos tantos problemas, mas nós temos mais problemas para entrar uma pessoa por vez, não vir com mais de uma pessoa para um único imóvel. Nós temos o problema também do pessoal não manter com a no momento do atendimento, então a toda hora a gente precisa alertar. A questão do distanciamento na própria fila de espera, então a gente teve também que colocar uma pessoa ali para ficar orientando, né, a manter a distância, mas no mais não tivemos nenhuma ocorrência de ter que impedir o atendimento de alguém ou algo um pouco mais nesse sentido. Foi mais tranquilo, a população, eu acho que entendeu realmente a preocupação e todas as medidas que nós estamos tomando aqui e também tem nos ajudado com relação a isso. Aqui na tela, aqui. E no DAIT Americana também nós não tivemos, acho que, ocorrências desse tipo. Apenas ocorreu uma semana passada, mas que a pessoa também recusou um pouco a ter as questões assim de isolamento, né, com a questão de usar máscara e tal, mas foi resolvido. Mas acho que do mais está dentro, é realmente mais essa questão mesmo da família ir toda para atendimento, daí você tem que orientar na porta, ele, não, por favor, entra somente uma. Tivemos também algumas situações de pessoas idosas que vão até o atendimento, também a gente orienta, claro que você também, em certas ocasiões, você não vai impedir que a pessoa entre, né? Mas é orientado que realmente não precisa ir, dependendo da situação. Mas tem às vezes algumas dessas ocorrências. Também agradeço. A Aline, acho que caiu a conexão dela. Eu vou repetir a pergunta para você, tá, Aline? O João Matheus, ele questiona se vocês lidaram com algum tipo de usuário um pouco mais teimoso, digamos assim, que desrespeitou a sinalização ou distanciamento por conta da pandemia, e como que vocês lidaram com isso? Se vocês chegaram a recusar atendimento, como que foi essa abordagem? Olha, nós tivemos vários problemas com relação a isso, tá? E assim, não foi uma questão assim de maldade do usuário, entendeu? É que você vê que é da cultura da pessoa ser assim. Mas nós tivemos várias situações. Então, assim, lá no começo, quando a gente começou a perceber que realmente existia essa dificuldade, havia idosos que às vezes queriam falar com a gente tocando na gente, colocando a mão no braço. Então, assim, você vê que não existia maldade, é que infelizmente ele ainda, né, ele não percebia. Então, assim, como ter o cuidado e a sutileza de você não ser rude e tentar demonstrar isso. Então, como eu vi que existia essa dificuldade, as pessoas estavam falando muito próximas, principalmente no começo, quando tinha só a triagem da porta, a gente verificou que aquele caso que teria necessidade de ter uma conversa maior, um diálogo mais longo, eu já orientei todos a fazerem o seguinte: a hora que você vê que vai ter que ver, chama ele para entrar, vai lá no balcão, já direciona ao lado do balcão só com o sinal da mão e já fica do outro lado do balcão. Então, só começa a sua fala a hora que ele estiver do outro lado, né? E cuidadosamente você sinalize. Então, assim, eu falei disso, assim, não precisa entrar no mérito de que, olha, você não está tomando a distância, porque isso gera conflito. Então, assim, vamos entrar. Aí você já entrava com o cliente, você já sinalizava com a mão, olha. Aí ele já entendia que era do outro lado do balcão. Em vários casos a gente conseguiu ir fazendo assim, mas teve pessoas teimosas, existiram sim alguns conflitos, a gente tentou conversar, né? Teve vários, sim, de vez em quando a gente ainda tem hoje, né, entrando, mas eu acredito que, assim, tentando se comunicar melhor, a gente... Tá bem. Tá bem, muito obrigado. O Carlos Gravina, nosso diretor técnico operacional, ele pergunta para a Daiane, em tempos de pandemia, aumentou o número de usuários com débito automático das contas, faturas?
Nesse intervalo eu fiz um levantamento aqui da quantidade de usuários nesse período e nós não notamos nenhum aumento expressivo. Nós tínhamos em março cerca de 35 mil usuários com cadastro ativo de débito automático e agora, no mês de setembro, quase 35.200, mais ou menos. Então, não teve um aumento muito expressivo com relação a isso, não. Obrigado. A gente tem duas questões aqui para a Renata, da Valéria, que é ouvidora da DAI de Jundiaí. Ela coloca aqui, a ouvidoria DAI americana tem algum requisito para recebimento de demandas? Exemplo, passar pelo atendimento antes, abertura de ordem de serviço? Outra dúvida é se a ouvidoria possui algum sistema para controlar as demandas recebidas, em análises atendidas, em atendimento, em procedentes. E tem mais uma questão da Valéria. Ela coloca o seguinte, relacionada ao fluxo de atendimento para a ouvidoria. A ouvidoria se reporta sempre a uma instância superior para aprovação das respostas que são enviadas aos usuários? Bom, bom dia, Valéria. Na primeira questão mesmo de abertura, né, de ordem de serviço, se tem algum requisito, é isso, para recebimento, né? No caso da ouvidoria, que é onde eu respondo, né, que é a questão do WhatsApp, do canal de atendimento e dos e-mails, geralmente a primeira pergunta que eu faço é se tem já alguma resposta do 0800, porque o primeiro contato do cidadão é com o 0800 do DAI. Então, assim, ele vai reportar o problema. Caso não seja solucionado, aí ele vem, a segunda instância vem para a ouvidoria. Então, esse primeiro requisito, a questão assim, você foi atendida pelo 0800? Geralmente eu peço ordem de serviço a essa pessoa, aí eu verifico no sistema qual é a situação, para então dar seguimento. Entendeu? Eu verifico tudo o que aconteceu, se realmente não foi atendido e qual é o que fato está ocorrendo, né? Para depois ver quais são as ações a serem feitas. Na questão de protocolos de andamentos da ouvidoria, nós não temos o controle. O controle é feito por mim. Eu tenho uma demanda, vamos supor, tem alguns casos que são realmente mais preocupantes, então esses eu vou acompanhando. Eu fiz alguns acompanhamentos em loco, visitas, realmente assim, eu pego casos que eu considero 1 ou 2 ou 3 casos assim mais complicados e vou até o local. Eu tenho tido também muita participação e ajuda nesse sentido da unidade técnica do DAI. Então, assim, as respostas que chegam, as demandas que chegam para mim, as minhas respostas, elas são baseadas em informações que eu tenho como passá-las. Mas, quando são situações que realmente exigem uma resposta um pouco mais complicada, me reporto à superintendência ou aos demais setores operacionais, que geralmente é o chefe do departamento ou mesmo da unidade técnica do DAI. Então, eu tenho esse respaldo no caso das respostas. E a outra é a demanda da ouvidoria, é isso? Eu acho que você já respondeu, Renata. Acho que você já respondeu. Agradeço, tá? O Fabrício, ouvidor do SAI Indaiatuba, está parabenizando a academia e a todos vocês, palestrantes, pela brilhante apresentação e troca de conhecimento. O portal de melhoria na área de atendimento aos usuários, não é? A gente tem mais algumas questões aqui. O pessoal do SAAI Atibaia, eles estão acompanhando o nosso webinar. E a Rita, ela pergunta para a Aline, quantos atendentes vocês possuem no atendimento presencial e no teleatendimento? Rita, obrigada pela pergunta. Nós temos 8 guichês, tá? Mas estamos funcionando com 6 atendentes, porque 2 estão afastados, um é do grupo de risco e outro também teve um problema de saúde. Então, nós estamos contando com 6.
E no telefone, nós temos 2 pessoas, 3 pessoas atendendo, mas a demanda tem mesmo ainda aumentado. Quando a gente tem algum problema de manutenção na rua, essa demanda tem aumentado bastante. Então, muitas vezes a gente tem que acionar o pessoal de outro serviço, do serviço interno, para que reforce a equipe, né? Então, essa é a realidade mesmo. Obrigado, Aline. A gente tem mais questões chegando aqui. O Plínio, do Saema de Araras, ele coloca o seguinte: em relação ao atendimento por telefone, quando, por exemplo, tem um usuário bastante alterado, né, com algum problema grave, por exemplo, falta de água, e esse usuário ele está muitas vezes irredutível, né, externalizando assim a sua raiva, qual que é a orientação nesses casos, né? Vocês adotam aí um pouco da psicologia, ele coloca aqui, para tentar acalmá-lo, ou vocês consideram utilizar o desligamento da ligação? Tá bem? Fica aí a questão para vocês. Posso falar? Na questão aqui do DAID Americana, já recebi algumas ligações e a gente utiliza, assim, do método da psicologia para tentar acalmar a pessoa. A gente vai conversando e já cheguei a ficar, tipo, 10 minutos no telefone, 15 minutos. A gente pede para a pessoa, vai conversando e tal, ela vai se acalmando. Porém, assim, certas situações não tem mesmo como deixar que sejam, né, que não sejam feitas. Mas eu acredito que a gente seja como, eu até queria falar essa palavra, eu acho que nós, na parte de atendimento, nós somos pacificadores. Então, essa é a nossa missão, né, como atendimento, tanto como ouvidoria, como canais de atendimento. Então, nós somos pacificadores. Então, a gente tem um pouco disso, sim, num atendimento que necessite. Mesmo pelo WhatsApp, a gente também percebe isso, mas pelo telefone também, eu acho que até mais destacado isso. Bom, eu super gostei da pergunta, tá? Porque eu acho que isso daí é o real, né? A realidade nossa, a gente lida com isso, né? Os conflitos são naturais. Obrigada pela pergunta, é isso mesmo, né? Assim, a gente tenta fazer um passo a passo, né? Então, a gente faz as orientações, a gente entra no cadastro, a gente analisa o contexto do que aconteceu e faz as orientações. Mas, assim, eu acredito que alguns atendimentos, a pessoa ela tem uma postura excessiva, né? Então, quando a gente já fez todas as orientações, a gente escuta, a gente orienta, mas quando alguma coisa assim já passa, né, de um limiar, assim, a orientação que eu dou, que a gente tem aqui, eu falo, olha, senhor, nós passamos todas as orientações, né? Essas são as orientações, informo que nós vamos encerrar essa ligação. Né? Então, assim, na prática, quando a gente vê que já fez todas as orientações, né, já se excedeu todas né, tudo que poderia ser orientado, a gente escuta, sim, mas eu acho que em determinado momento a gente tem que fazer umas definições. Né? Então, a gente fala, senhor, essas são as orientações, se o senhor não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar essa ligação. É isso mesmo. Bem, acho que o caminho é esse, né, Aline? Eu acho que nunca desligar o telefone na cara do usuário, mas conduzir ele para um desligamento, assim, né? Quando você percebe que aquele atendimento acabou extravasando um pouco. Bem, eu recebi uma questão aqui via WhatsApp. A Adriele, do Saema de Araras, disse que não está conseguindo encaminhar a questão via chat, e ela mandou aqui via WhatsApp. Ela coloca para vocês o seguinte: gostaria de saber quais foram as principais dificuldades na implantação do serviço de atendimento por WhatsApp. E também gostaria de saber como foi a recepção dos usuários com esse novo canal. Eles estão estudando lá no Saema o atendimento por WhatsApp e eles têm alguns receios, principalmente com relação ao fluxo de não conseguirem dar conta ou de se perderem um pouco com relação a isso.
Bom, pode falar. Daiane, você precisa ligar o microfone, está desativado. É a Aline, né, que mandou a pergunta, é isso? Acho que a Daiane estava tentando responder, Renata. Ah, sim, tá. A Adriele do Saíma de Araras. Adriele, desculpa. Posso continuar, então? Sim. Pode Bom, falar. nós também tivemos esse receio aqui, que o canal, o WhatsApp, assim como eu já falei na apresentação, é um meio muito fácil, né? Então, nós tivemos esse receio realmente de ter uma alta demanda, não atender a população da forma que eles merecem ser atendidos. Então, esse foi o principal receio. Por isso que nós começamos num passo menor. Então, nós colocamos primeiro o WhatsApp da religação, para realmente sentir qual seria a adesão dessa população e tudo mais. Então, mas mesmo assim, a população, apesar de ser um canal exclusivo para isso, eles perguntam outras coisas, fazem outros tipos de questionamento. Então, agora, como nós temos outros canais, né, então a gente orienta para direcionar isso aí. Nós ainda não temos, assim como o Mogi, um sistema de controle realmente. Então, é um pouco mais complicado. Acho que o Mogi tem um pouco mais de facilidade para lidar com isso. Mas é um canal excelente. Então, evita ali da pessoa vir até o presencial, principalmente agora nesse período de pandemia. Aqui em Mogi Guaçu, a gente já tem desde 2018 e a gente criou o WhatsApp para dúvidas no geral, e o objetivo maior na época era que o usuário pudesse enviar os documentos para a gente, porque muitas vezes ele vinha no atendimento, estava quase tudo certo e faltava um documento. E aí a gente falava para ele, olha, pode mandar para o WhatsApp para que a gente possa continuar o atendimento, né? Então, era mais essas questões. Mas aí, quando foi chegando a pandemia, ficou totalmente inviável para um operador conseguir responder todas aquelas questões, né? Ficou muito complicado. Então, assim, a gente começou a pesquisar no Google mesmo, empresas que trabalhavam com isso, fomos fuçando, levantando o preço, né? E aí a gente viu que não tinha mais como, a gente não tinha mais o controle. Porque à medida que ia entrando as mensagens, a gente não sabia mais com quem a gente estava respondendo, né? Então, a gente contratou a plataforma, a instalação foi simples, as pessoas nem precisaram vir aqui, foi tudo remoto. E foi um investimento que valeu muito a pena, porque a gente consegue responder, saber quais as conversas que estão pendentes, aquelas que você já iniciou alguma orientação, e a gente usa basicamente para orientações mesmo aqui no Guaçu. E as solicitações que demandam documentos mais pesados, aí a gente orienta eles a usarem o site, que é mais fácil. Então, no caso aqui também no DAIT Americana, respondendo a questão da Adriele, eu acho válida essa criação desse canal, mas como foi falado, né, nós sabemos que acaba sendo um acesso muito rápido e fácil para o cidadão, né? Então, ele com certeza ele vai entrar em contato com você, sim. Então, a demanda é muito, muito grande mesmo. A gente criou o canal realmente, nossa, realmente vai ter uma boa demanda, ainda mais com a pandemia. Só que assim, no meu caso, eu que faço o atendimento do WhatsApp da ouvidoria, do atendimento é um outro WhatsApp que tem os atendentes que fazem. Eu procuro responder a todas as demandas, assim, no dia, por exemplo, eu não deixo nada em aberto, então todos os dias eu encerro todas as conversas, mas também eu não tenho um controle, assim, efetivo do que entrou realmente, assim, em números, né, mas eu tenho as situações anotadas, inclusive, mas eu não deixo nenhum consumidor sem resposta. Então, geralmente, essa conversa, nós temos, em média, dura em torno de 1 minuto uma conversa, porque você tem que falar. E eu trato de forma também bem personalizada.
oi, como é seu nome, bom dia. Tem alguns que perguntam o nome, eu falo meu nome. E escuto a demanda e vou terminando até a pessoa se sentir satisfeita ou não. Tem umas que realmente assim, tá bom, sabe assim, a gente recebe de tudo, né? Mas a maioria, assim, muito obrigada pelo retorno, obrigada pelas informações. Eu sempre falo por nada, né? Estou à disposição. Caso precise, voltamos a nos falar. Geralmente é assim. Mas, assim, eu acredito que seja um bom canal que tenha vindo para ajudar, eu acho que é necessário. Então, a implantação dele eu acho viável mesmo. Eu só faço uma ressalva, assim, quando o WhatsApp é do atendimento, é interessante que a gente tenha as respostas padronizadas. Porque assim, quando você, que nem o da ouvidoria, é só você que responde, então até é tranquilo. Mas do atendimento, é importante que você padronize todas as respostas. Porque, assim, existem pessoas que vão mandar alguns questionamentos e depois podem publicar isso nas redes sociais. Né? Então, na verdade, o WhatsApp é ótimo, é um meio super facilitado, mas ele é também ele pode ser uma armadilha, né? Se você escrever alguma coisa, às vezes a sua intenção nem foi aquela, mas se você escreve alguma coisa, aquilo já vai no Facebook, o seu diálogo já está publicado, então é muito importante esse cuidado. Então, assim, sempre, principalmente quando são vários atendentes que estão respondendo, você não tem esse controle, então padroniza as respostas, e cada situação você já sabe o que ele vai responder e fica difícil para outra pessoa usar isso contra a autarquia. Não, na questão do atendimento, sim, da central de atendimento, eles são todos assim, nós temos os treinamentos, então eles têm toda a questão da padronização das informações, né, e tudo que deve ser respondido. Eles têm isso sim. E na questão mesmo... Eles têm que saber, sim, né, o que responder. Realmente, a forma padronizada é a melhor maneira também de você ter mais satisfação na resposta, né, e não ter problemas, né. Na questão da ouvidoria, também até voltando, a gente responde até de forma um pouco diferenciada, porém, com todo cuidado para que as respostas também não sejam utilizadas de forma indevida, né? Então tem que tomar esse cuidado mesmo diariamente. Toda mensagem você tem que tomar cuidado mesmo. Perfeito, meninas. Agradeço, tá? A Adriele tem bastante informação aí para poder implementar o WhatsApp lá de Araras, né? E depois ela pode fazer um contato direto com vocês, né? Tenho certeza que vocês vão se disponibilizarem aí a fazer as orientações e demais procedimentos para a implementação do WhatsApp. A gente tem uma última questão do Ed Lincoln, da Ares. Ele faz uma questão muito importante, se ficou alguma experiência, lição, durante a pandemia, que a ouvidoria, ou mesmo a área de atendimento, pretende manter de forma permanente no pós-pandemia, como forma de melhorar o serviço. Posso falar? Na questão eu acredito que a questão do WhatsApp da ouvidoria deve ser mantido, mesmo pós-pandemia, apesar do canal ter sido criado com esse fim, né, com esse objetivo, mas eu acredito que seja um canal que deva permanecer. E também um atendimento um pouco mais específico em casos mais complicados, que é a visita mesmo no local, o entendimento, né, direto com a pessoa mesmo, lógico, com todas as precauções, né, todo o cuidado, mas a continuidade também desse atendimento de situações mais complicadas, de você ir presencialmente até a pessoa, até para desenvolver a questão da empatia mesmo, de saber melhor o problema, para tentar ajudar da melhor forma. Exatamente, eu acho que os serviços que nós incluímos através do online, as plataformas também não serão deixadas de lado.
Eu acho que isso veio realmente para ficar. A pandemia, eu acho que trouxe aí um pontapé inicial nessa questão da facilitação para o usuário, né? E a gente está tendo só boas experiências aqui. Eu acho que o pessoal está aderindo bem e acredito que cada vez mais a gente vai deixar o presencial de lado e passar para a questão online mesmo. Então, é um ganho para todo mundo, um ganho na agilidade, é um ganho que o usuário não precisa se deslocar para ir até um atendimento presencial. Eu acredito que realmente seja um passo que a gente deu, que teve esse empurrãozinho realmente da pandemia, que realmente foi uma coisa muito boa para o SAI e também para a população também. A desburocratização, né? Um pouco. Exatamente. Só ajudou bastante. Espero que... quantas coisas que às vezes a gente fazia, a gente abre essa ordem por só presencial. Por que a gente fazia assim? Porque era assim. Sempre foi assim. Exatamente. A gente assim. E aí, de repente, veio a pandemia e mostrou que, né, será que isso é essencial mesmo? Será que tem que ser assim mesmo, né? Desconstruiu tudo que a gente sabia. Então, isso também foi um ponto bem positivo. Isso. Tá bem. Tá bem. Gente, a gente já passou um pouquinho do nosso horário. Já está todo mundo com fome. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês palestrantes, Sai Sorocaba, Daiane, muito obrigado. Aline, Samay Mogi Guaçu, Valéria, Renata Bonon, Dai Americana, obrigado pelas apresentações, pelas palestras. Eu acho que essa troca ela foi fundamental para a gente poder enriquecer as áreas de ouvidoria. Eu agradeço mais uma vez a nossa audiência, o pessoal que mandou as questões pelo chat e todos os colegas da agência, a diretoria executiva, a academia, e peço que vocês fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso site, porque a academia tem uma programação muito rica, com palestras, apresentações, tudo gratuito para os nossos colaboradores dos municípios associados, tá bem? Então a gente fica por aqui, tenham todos um ótimo dia, um ótimo resto de semana aí e agradeço mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, agradeço também mais uma vez. Parabéns, meninas, também. Parabéns. Para você, obrigada. E bom trabalho. Um abraço.